Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um bate-papo, a uma prosa muito boa nesta sexta-feira, 11 de setembro, 6h30 em ponto. Tudo bem, Lulu? Me ajudou, né, a divulgar essa live? Lu Alves, muito obrigada, Suelen, Adriana, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre a hora da mudança. Aliás, gente, tem dia melhor do que uma sexta-feira para a gente falar sobre mudança? Quando é a hora certa? O que a gente precisa aprimorar para ter segurança para mudar? A minha convidada de hoje é uma mulher que eu admiro muito. Ela inspira muitas de nós, com certeza. Ela inspira homens e mulheres porque vive um modelo de vida que a mim, pelo menos, interessa bastante e está sempre nos ensinando. Eu tenho o privilégio de dividir tela aqui em alguns instantes com a Fabiana Scaranzi. Muitas pessoas conhecem a Fabiana da TV. Ela passou pela TV Globo, ficou mais de 10 anos como apresentadora e repórter dos principais jornais. Também esteve na TV Record, apresentando Domingo Espetacular. Fazia também muitas reportagens inspiradoras sobre saúde, o comportamento, enfim. E em 2019, ela abriu o primeiro coworking feminino do Brasil, o Spaces by Fabiana Scaranzi. Eu estive lá, é um ambiente absolutamente acolhedor, daquele que todas nós queremos estar, e ela inspira, ela é vetor de transformação de muitas mulheres. Só que antes de ser jornalista, antes de se formar na ICI como coaching de vida e carreira, Fabiana também tem uma história de muitos altos e baixos, eu vou chamar assim, de muitos desafios, mas ela nunca parou. E é sobre isso então que nós vamos conversar com ela. Quando nós temos uma experiência, quando a gente vive na pele, é mais fácil compartilhar este espírito de mudança com quem está ao nosso redor. Então, deixa eu já dividir tela aqui com a Fabiana. Apresento alguns detalhes, vocês saberão então a partir de agora. Coloquem coraçõezinhos aqui para nós, para que essa live seja exibida para mais pessoas. Tudo bem, lindeza? Lisa, que alegria estar aqui com você. Que programão de sexta-noite. Tô adorando. Eu também. Adorei esse verde. Tá linda. Dá uma levantada na semana inteira, né? Arremata a semana, assim, resume a semana para cima, né? Vambora, vamos para cima. É vamos isso para mesmo. frente. E se tem uma coisa que essa mulher sabe fazer é colocar outras mulheres para cima. Fabi, é um privilégio estar aqui com você. Eu estou tendo, nesses últimos meses, o privilégio de compartilhar do tempo de pessoas que eu admiro muito. E você sabe que você é uma delas. Você é uma mulher inspiradora e que me acolheu em um momento também muito desafiador da minha vida. Eu nunca vou me esquecer. Em um dos momentos em que eu estava me sentindo mais sozinha, receber uma mensagem sua foi muito importante. Saiba sempre disso, tá? Ai, querida, imagina, eu sei que você estava passando por aquele momento e eu acho que quando a gente também passa, Isa, a gente entende a dor do outro. É. Eu passei por muitos processos, assim, situações desafiadoras na minha vida e quando a gente sente aquilo e a gente vê o outro, né, que pode estar numa situação parecida com aquela que a gente passou, com a dor que a gente teve, não dá pra gente não praticar empatia, não dá pra gente não acolher, não dá pra gente não... Pelo menos é isso, eu te mandei uma mensagem dizendo, ó, tô aqui. Tô aqui. Né? Eu falei, eu tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui. Não precisa falar, se não quiser falar, se não quiser... Né? Mas saiba que eu tô aqui. Então, eu me sinto muito bem fazendo isso, faço mesmo de coração, de verdade, assim, de coração. E isso virou meu propósito de vida hoje, né, Isa? Ajudar outras mulheres a se reinventarem, a recomeçarem, a se reerguerem, porque todo mundo passa por situações difíceis na vida. A pessoa fala, ah, não, mas só acontece comigo, a minha vida é ruim, ah, não, eu não vou conseguir e tal. Mas não é, todo mundo passa. E todo mundo pode fazer das suas histórias, até as ruins, uma coisa bacana. Porque tem tanta gente querendo ouvir a sua história, a sua força, a sua trajetória, né? E às vezes as pessoas ficam muito envergonhadas e encabuladas de dividir a sua história, porque sabe que muitas mulheres acham
que só tem que dividir histórias de Boas. sucesso. De sucesso, como se a gente acordasse assim, do jeito que a gente tá, né? A gente não acorda assim. Tudo bem que eu tô sem filtro aqui, acho que se você também tá sem filtro. Também, total. Eu costumo não usar filtro, porque eu acho assim, não por nada, mas porque eu acho que a gente tem que passar por um processo também de autoaceitação. Eu acho que faz parte. Eu tenho medo de ficar me olhando com filtro direto, assim, que fica uma coisa assim maravilhosa. Daqui a pouco eu não vou me reconhecer mais e nem me aceitar mais, e nem aceitar mais as minhas rugas. Já pensou? Isso. Ô, Fá, nossa, deixa eu me concentrar aqui, senão o nosso papo, você sabe, que pode durar umas horas, né? É verdade. Muitas pessoas já estão aqui agradecendo por esse encontro, que eu também acho o máximo, mas eu vou tirar os comentários para que a gente possa realmente admirar aqui toda a luz da Fabi. Se alguém tiver alguma pergunta específica sobre o que nós vamos falar, sobre o curso também que a Fabi está lançando para transformar, né, para ajudar nessa mudança de mais mulheres, coloquem aqui na caixinha, tá? E se sentirem que o assunto é relevante, indiquem aqui na setinha para mais pessoas que vocês sentem que vão aproveitar esse assunto. Fabi, eu quero saber do seu curso, porque ele fala muito sobre autoconhecimento. E quando, aliás, a gente foge, né, deste encontro conosco, porque aí nós vamos reconhecer algumas fragilidades, né? Mas já vamos falar sobre isso. Antes, quero dizer que eu concordo totalmente com você. E mulher que ajuda outra mulher é mulher de verdade. Eu sempre digo isso e comecei, inclusive, a acreditar mais nisso depois, né, de toda a experiência que eu tive há 2 anos. Mas estamos aqui, então, firmes e fortes para a gente falar sobre este momento de mudança. Eu queria começar com você, ainda com a Fabiana bailarina, porque a Fabiana tinha um sonho. Aconteceu algo nesse caminho que os caminhos foram alterados, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. Então, foi a minha primeira mudança de rota, como eu chamo, né? A gente tem várias ao longo da vida. Essa foi a primeira. Eu tinha 13 anos, eu fazia balé clássico, Isa, mas assim, eu era, vamos dizer, eu era boa no que eu fazia, eu tinha talento e o meu sonho era ser bailarina clássica. Então, eu saía da escola, ia para o municipal. O municipal é uma escola pública e muito boa e difícil de entrar, tem uma seleção super rigorosa. Então, é realmente para quem quer seguir a carreira de bailarina. E eu fazia isso todo dia. No final de semana, eu dava aula ali nos fundos de um salão de beleza para ganhar uma graninha de balé para crianças. E eu treinava balé ali na escola de bailado do municipal, que era ali embaixo do viaduto do Chá. Pegava 2 ônibus, metrô, enfim, depois de 1h30 eu chegava num lugar que para mim era o lugar mais lindo do mundo, Isa, que era a escola de bailado municipal. Enfim, e estava correndo tudo bem, estava tudo ótimo. De repente, um dia eu sofri um acidente muito feio. Eu quebrei ossos que eu nem sabia o nome, na verdade, e eu recebi um diagnóstico dos médicos que era que nunca mais eu ia conseguir dançar. E não ia conseguir mais colocar uma sapatilha de ponta e não ia mais subir num palco. E aí eu falei, como assim, né? Como eu vou viver sem fazer o que eu nasci para fazer? Eu tinha certeza que eu tinha nascido para ser uma bailarina clássica. Eu sonhava em dançar no balé Bolshoi. Eu já tinha feito aula com o Baryshnikov aqui quando ele veio para o Brasil, que era o máximo. Enfim, estava tudo certo. E aí, de repente, isso acontece na vida da gente, né? A gente é atropelada praticamente por alguma coisa que faz a gente repensar ou a gente ter que mudar. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia voltar a dançar, né? Então, eu acho que quando a gente tem 13 anos e quando a gente é mais nova, tem uma vantagem. A gente não tem tantos medos, a gente não tem tantas fobias, a gente não tem pavor, a gente não tem. A gente coloca um objetivo na frente e vai. Isso é maravilhoso, né? Foi o que eu fiz. Eu disse, eu vou voltar a dançar. Minha mãe, não, Fabiana, mas... Mãe, eu vou voltar a dançar, esses caras estão errados. Imagina se eu vou deixar de dançar. Enfim, eu coloquei pino, platina, parafuso, eu passava enfim, quando eu tinha platina, eu passava no aeroporto, tudo apitava, Isa, é impressionante, assim, entrava naquela para viajar, ficava pip, 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 deixava as máquinas ali loucas, de tanto parafuso que eu tinha. Mas, enfim, e gesso até o quadril. Então, eu tive que ficar 3 meses assim, engessada, e fiz 2 cirurgias e tal.
Eu quebrei o fêmur, só para ter um osso, para você saber. Eu quebrei o fêmur em 2 lugares, que é o Uau. maior osso que a gente tem. Então, Sim. assim, foi feia a coisa, não foi... Aí, minha mãe me levou num curso que era um curso de mentalização. Não me pergunte como, onde, não sei o quê. Eu descobri a outra pessoa, a única outra pessoa que eu soube que fez esse curso foi a Paula Abreu. E a Paula falou, Fabiana, eu também fiz esse curso. Eu falei, bom, achei mais uma pessoa. E a minha mãe me levava lá, eu ia engessada com pino, parafuso e tal, para ficar mentalizando. Então tinha uma técnica, que era a técnica dos 3 dedos, que a gente fazia assim, fechava os olhos, eu de muleta, engessada, toda ferrada, e a gente fechava o olho, colocava o olho como se estivesse para cima, e eu ficava imaginando o que eu quisesse. Eu me imaginava no palco, eu me imaginava dançando, eu imaginava as pessoas me aplaudindo. E, e aí eu falava, mãe, será que funciona? Minha mãe falou, vai, vamos lá que vai funcionar e tal. Eu fazia isso direto. Desde então, desde os 13 anos, eu faço isso como hábito todos os dias da minha vida, quando eu acordo. Antes de qualquer coisa, antes de beber água, de escovar o dente, até antes de tudo, Isa, eu mentalizo como eu quero que seja o meu dia. Eu programo o meu cérebro para como eu quero que seja o meu dia, como eu quero que as coisas aconteçam. Voltando lá para o balé, era abril, em dezembro eu tinha o espetáculo, eu Uau. consegui voltar a dançar. Convidei os médicos todos para estarem na primeira fila, os médicos que cuidaram de mim. Foi uma emoção, eles choravam, eu chorava, mais chorei do que dancei. Não consegui voltar a dançar de sapatilha de ponta, mas eu consegui voltar a dançar. Isso é o que importa, né? Eu coloquei o objetivo na minha frente e eu fiz de tudo. Eu tive muito foco, muita disciplina, muita resiliência e eu consegui realmente voltar a dançar. Então, eu não sabia que eu estava desenvolvendo essas habilidades que depois eu ia precisar na minha vida. Perfeito. Mas é incrível e eu convido as mulheres que estão aqui para também fazerem isso nas suas vidas. Você já deve ter passado por alguma situação que você falou, não vou conseguir, não vou dar conta, não vai ser fácil, mas você vai lá e consegue. Quando você consegue, para e pensa e reflete o que você usou, quais as habilidades que você usou, o que você usou para conseguir superar aquilo que você tinha como na sua frente como problema. Porque às vezes a gente acha, Isa, que só a história do outro é que inspira. A história de todas nós pode inspirar. É que a gente acha sempre a grama do vizinho mais verde do que a nossa. Né? É isso então, mesmo. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar a nossa história, seja ela qual for. Então, para mim, foi um grande aprendizado, só que eu tive que mudar a rota, né? Eu tive que mudar a rota. Eu falei, bom, então agora eu vou ter que me dedicar aos meus estudos, porque para mim era o balé em primeiro lugar e depois os estudos. Era assim, eu era muito, você não tá entendendo? Eu era completamente apaixonada. E aí aí eu prestei vestibular para comunicação já, na primeira faculdade, mas eu entrei numa das faculdades mais caras do Brasil, quem estuda em São Paulo sabe, eu entrei na FAAP. Uau. E aí era complicado ali para nossa família arcar com isso, e eu falei, putz, eu vou ter que complementar um dinheirinho ali. O dinheiro que eu ganhava no final de semana com as crianças era muito pouco. Eu conversando com um amigo ali e tal, o amigo falou, Fabi, vai ser modelo. Eu falei, mas como modelo? Nunca tirei uma foto, nunca fiz nada. Eu era muito moleca, Isa. Tanto que eu sofri um acidente andando de kart com os meninos, né? Você vê como eu era... Kart. Eu era mocinha e moleque, né? Aí eu falei, putz, não sei, eu tinha 17 anos. Eu falei, então sei lá. Ele falou, olha, minha irmã trabalha numa agência de modelos e ela vai fazer, eu sei que vai ter um casting lá, vai ter um teste, que eles chamam um casting, para que vem uma gringa, uma agência gringa, e vai escolher algumas modelos para irem para fora do Brasil fazer uma temporada. Eu falei, mas eu nunca fui modelo nem no Brasil, como é que eu vou para fora do Brasil? Ele falou, Fabiana, é o que temos. Vamos tentar? Você tem outra alternativa para pagar a sua faculdade? Eu falei, não. De novo. Coloquei o objetivo ali na minha frente, foco. Falei, vamos lá.
vou ter que fazer alguma coisa, vamos ver, vou tentar. Eu falei, mas eu não tenho o book. O book é aquela pasta Fotos de profissionais. fotos profissionais. Aí ele falou assim, fala que roubaram o seu book. Eu disse, putz, vou mentir. Ele falou, Fabiana, ele olhava para mim e falava, tem outra alternativa? Esse amigo é ótimo, é meu amigo até hoje. A gente ri muito dessa história. E ele sempre falava assim, tem outra alternativa? Não tem. Então vamos lá. Fui realmente, falei que eu tinha esquecido no táxi, tinham me roubado o tal do book. E fiz o tal do teste, Isa. Para minha surpresa, uma semana depois do teste, me ligaram dizendo assim, olha, Fabiana, sabe aquele teste que você fez? Você foi aprovada para ir para o Japão. Eu falei, oi? Oi? Eu nunca fui modelo e eu vou ser modelo no Japão. E as coisas iam aumentando, a dificuldade aumentando para mim. Aí eu cheguei, dei a notícia para o meu pai. Eu falei, calma, pai. Meu pai, mas para o Japão você tem 17 anos, você vai sozinha. Eu falei, pai, calma, eu tenho um plano. Meu pai falou, eu morro de medo desses seus planos, Fabiana, eu morro de medo. Eu falei, eu tenho um plano. Qual o plano, Fabiana? Eu vou trancar a faculdade, vou lá, faço uma temporada, fico 3 meses, pego o dinheiro, volto para cá, faço a faculdade de novo, pago a faculdade, porque eu trago dinheiro, depois eu tranco de novo. Meu pai falou, não, que plano é esse? Você vai acabar a faculdade em 5, 6 anos? Eu falei, é esse o plano. É esse o plano e é o plano que eu tenho. Conclusão, eu planejei isso, né? Porque ser modelo para mim não era o fim da história, era um meio para conseguir o que eu queria. E foi assim, Isa. Vi muita coisa ali que não queria ter visto, que não queria ter passado. Mas eu sempre pratiquei muito essa empatia. Engraçado, Isa. Eu falo que eu nasci velha. Eu falo, acho que eu nasci velha. Porque eu sempre fui meio psicóloga de botequim, sabe assim? Hoje eu estudo psicologia, mas antes, imagina, naquela época, zero. As meninas faziam um xizinho na parede, assim, pra contar com quantos caras tinham transado. Com 17, todo mundo meninona, 17. No dia seguinte ficavam chorando a beça e eu ali com elas. Consolando. Meninas consolando, usavam drogas, depois ficavam arrasadas e eu ficava ali segurando elas vomitarem, não sei o quê. De tudo. E eu sempre fui muito, sei lá, eu tenho isso, é meu isso, de querer sempre acolher e ajudar. Então para mim era muito natural, mas eu era muito nova. Ou seja, eu tive que amadurecer na marra. Sim. Então eu fui aprendendo sempre que eu caía, eu tinha uma. Claro que eu ficava arrasada, claro que eu ficava triste, mas eu tinha uma força muito grande para renascer, para ressurgir, para me reerguer, sabe? Eu sempre. Então, eu acho que é desde menina. Eu acabei a faculdade. Quando eu acabei a faculdade, eu realmente encerrei a minha carreira de modelo, que por surpresa deu certo. Eu fiz mais de 100 capas de revista, conheci o mundo inteiro, aprendi a falar várias línguas e saí com esse saldo e uma versão à balança, né? Óbvio, não posso ver balança na minha frente, não posso me pesar, porque era muito, né? Eu fui para a Ford Models, que é uma das agências mais importantes do mundo. Então ali era coisa de gente grande. Eu era adolescente, mas a gente vivia ali Disciplina. tudo muito uma disciplina, tudo muito rigoroso. Então a gente tinha que se pesar todos os dias, sabe? Então, mas eu viajei para o mundo inteiro, foi maravilhoso. Eu acho que a gente passa pelo que a gente tem que passar na vida também, né? E a gente aprende muito com as dificuldades, assim. E foi muito legal, assim. Foi muito bacana. Ótimo. Fá, muito obrigada pela confiança, por estar compartilhando tudo isso conosco. Bem, tenho várias coisas aqui para te dizer. Você sabe que eu sou madrinha de uma companhia de balé de cegas. Sei Depois sim. preciso colocar você em conexão Vamos? com a Nanda. Bora. Mas você imagina que uma menina cega ouve do mundo que ela não pode dançar. E hoje elas dançam brilhantemente. Inclusive, dançam pelo mundo, né? Agora deu uma parada, mas sempre estão em lugares muito importantes, de muito prestígio, dançando. Então, primeiro ponto para quem está só vendo empecilhos. É incrível como a gente vai se sabotando, né? O cérebro explica. O nosso cérebro foi feito para poupar energia. Então, tudo aquilo que
aparenta dar mais trabalho, a gente trava. Bom, então depois eu te coloco em contato com as meninas do balé. Ótimo, me coloca assim, quero mesmo, faço questão. Quando você recebeu o diagnóstico dos médicos, eu coloco no meu livro, né, no Dá um Tempo, que diagnóstico não é sentença. Eu ali tenho algumas histórias que foram ditas por médicos e tal, e que se você levar a ferro e fogo o que dizem, você está entrando numa estatística que são números, né? Então, Fabiana, pela sua idade, pelo número de fraturas, você não vai dançar. Aí você está sendo comparada a um número, que faz parte de Pera lá que vai ter um gato aqui passando, ó. Dá oi pra tia Ai, que todo bonitinho! mundo. Esse é o Martin. Todo Ai, aparecendo nas lives. bonitinho. Você faz parte de um número, né, de uma É. pesquisa. E que bom que você mentalizou. Essa é uma técnica que acho que já é a primeira dica da Fabi, né, a gente realmente mentalizar. A professora Lucilena Galvão, ela disse para mim uma vez que os pensamentos fazem parte da oficina da ação. Então, a escolha, mais uma vez, é nossa. Ou eu escolho pensar que tudo vai dar errado, ou eu escolho pensar que, pera lá, quais são os caminhos para dar certo? Né? Eu já vou encaminhando isso agora para você, porque você também disse, né? De repente, mudou tudo. Com essa minha pesquisa do livro, algumas palavras que a gente fala sem pensar, assim, instantes, né? Do nada, de uma hora para outra. Mas o tempo inteiro isso está acontecendo. E justamente, acho que por essa falta de mentalização, a gente acaba entrando nessas ciladas, né? Achando que não, que nunca nada vai acontecer. E às vezes, Isa, é até pior. Às vezes a gente pensa no negativo, né? Então. A gente tem uma preocupação negativa. E eu digo que a preocupação é uma oração ao contrário. Sim. Se você fica imaginando, e se você fica, né? Porque imaginação você imagina a ação. Então, se você fica imaginando uma ação negativa, uma coisa ruim que vai acontecer, desculpa, você está orando ao contrário, né? Porque para conseguir o que a gente quer, a gente ora para o que a gente quer, para o lado positivo, para o lado bom. Então, também tem essa coisa do negativo que a gente precisa sempre tentar neutralizar, né? Sim. É isso. E aí, Fá, todas essas suas mudanças, né? Você passou pela Globo, pela Record, fez trabalhos fantásticos. Como foi a mudança de cada etapa na sua vida? Porque hoje, eu acho que existem duas dores que eu percebi bastante, inclusive eu coloquei no livro Dá um Tempo. A nossa dificuldade em dizer não, o medo das consequências de um não, e o medo de mudar aquilo que está ruim. Então, muitas vezes nós continuamos em um modelo, em um caminho que está ruim, com medo de tentar outro. E aí é como o seu amigo então te dizia, né? Já vou incluir isso aqui na minha vida. Tem outra alternativa? Né? O que você vai escolher, né? Fazer o que você pode fazer no momento com o que você tem. Na verdade, ele disse isso para mim. O que você tem agora? Você tem outra alternativa? Não tem. Então, é isso que você tem? Então, vamos lutar com essas armas, né? Vamos com isso. Então, e essa zona de conforto que você citou, Isa, né? Ela é muito perigosa. Porque para mim, por exemplo, na minha situação, quando eu saí da TV e fui ser empreendedora, escrevi meu livro, Mulheres Muito Além do Salto Alto, enfim, fui para o coworking, toda essa história minha com as mulheres de 5 anos para cá, eu estava numa situação muito confortável, né? Eu estava bem, eu apresentava um programa no domingo à noite, no horário nobre, eu tinha o que as pessoas chamam, entre aspas, claro, mas de sucesso, né? Uma coisa, imagina, a Fabiana é super bem sucedida, tá ótimo, eu realmente ganhava muito bem, ou seja, tava tudo ok, tava tudo perfeito. E aí eu tava sentindo um vazio enorme dentro de mim. Eu tava sentindo uma coisa esquisita, mas eu não sabia direito o que era. E eu falei, caramba, e eu fui empurrando para debaixo do tapete, por quê? Justamente por isso que você acabou de dizer. Porque eu tava numa situação confortável. Eu estava na minha zona de conforto, né? Então eu falava, eu vou sair daqui ganhando bem, tendo sucesso, sendo conhecida nacionalmente. Gente, tá tudo certo. Por que você quer mudar alguma coisa? Enfim, eu não respeitei, não me ouvi, não ouvi meu coração. Acontece que a conta vem, né? Para mim, a conta veio em forma de doença. Eu fui parar no hospital e eu fui parar no hospital num dia com uma dor aguda horrorosa no estômago, horrorosa.
E aí fui de ambulância para o hospital, cheguei lá no hospital fazendo um monte de exames para ver o que tinha acontecido e Uau. tal. E descobri que eu estava com uma úlcera aberta no duodeno, eu estava com uma ferida aberta. Só que até aquele dia eu não tinha sintoma, eu não sentia nada. Então ali eu percebi que eu estava no piloto automático total, Isa. Corpo, mente, espírito, estava cada um para um lado, eu precisava juntar essa turma, alinhar de É, novo essa turma, dizer, peraí, para onde que eu vou agora? Né? Porque a gente não pode fingir que aquele, ah, não, mas tô normal, tá tudo bem. é, Não. Alguma coisa aconteceu porque eu não ouvi os sinais, e às vezes eu falo muito no curso que a gente tem que ouvir os sinais externos, mas a gente tem que ouvir os sinais internos também, né? Então, assim, eu tinha que parar, ter coragem pela primeira vez na minha vida e parar, me ouvir e dizer, peraí, alguma coisa esquisita está acontecendo. Se você não parar agora e se você não mudar essa chavinha, alguma coisa pior pode acontecer. Então, foi aí que eu comecei, e eu tinha 1 ano e meio de contrato ainda para acabar. Eu não podia dizer, ah, não, amanhã. Eu não podia. A multa, você sabe, multa sempre é muito complicada, é muito alta. E eu falei, o que, que eu vou fazer agora? De novo, né? Eu não sei, eu não sei, eu acho que veio um pouco do meu pai, de eu ter começado a passar dificuldade bem lá atrás, que eu sempre penso numa alternativa, né? Eu vou para o chuveiro, choro, choro, choro durante 2 dias. Eu vivo o meu luto, eu acho que é importante a gente viver sim. o luto, né? A gente tem que viver o Respeito. luto de qualquer situação. Seja ela a perda de alguém, ou a perda de alguma coisa, ou a perda de qualquer coisa, eu acho que você tem que Sim. viver. Eu falei, bom, aqui eu preciso começar a repensar minha vida, preciso pelo menos ter um plano B para depois, talvez, esse plano B virar um plano A. Então, eu falei, eu preciso colocar a minha energia boa em outra coisa. E aí foi que eu pensei no projeto do livro para mulheres, Mulheres Muito Além do Salto Alto. E o livro, como fiz um projeto de uma folha, aí vai outra dica para a mulherada que fala, ah, eu quero escrever um livro, mas puxa vida, não sei por onde eu começo, puxa vida, eu vou escrever, depois eu vou mandar para a editora. Gente, eu fui procurar uma editora quando eu tinha uma página. Eu fiz um projetinho, escrevi indo para a praia com meu marido. Eu falei pro meu marido, falei, nossa, eu vou fazer aqui um projeto de um livro, eu vou escrever um livro. Meu marido na serra, ele falou assim, oi? Como assim? Eu falei, vou escrever um livro. E eu fui rabiscando o projeto no caminho da praia. Olha que coisa doida. Mas eu escrevi ali, quando eu cheguei lá na praia, escrevi, preparei e mandei para 2 editoras. Ou seja, o seu projeto não precisa ser um livro escrito já pronto, gente. A gente não precisa começar quando a gente já está pronta. A gente pode começar antes de a gente estar pronta, inclusive. Porque a gente vai se colocando em movimento, Isa, as coisas vão Sim. fluindo, as pessoas as pessoas certas vão aparecendo na nossa vida. E aí eu falei com um amigo, eu falei, você conhece uma editora? Você conhece a editora? Ah, conheço. Foi em 2 editoras. E uma delas disse, bacana, vamos publicar o seu Vamos... livro. Então você tem 7 primeiro livro e entregar pronto. Então, esses 7 meses que eu tinha para escrever o livro, eu coloquei minha energia totalmente nesse outro projeto. Ou seja, é um outro desafio, é uma coisa bacana de você arregaçar a manga, de você aprender a fazer. A gente, como jornalista, escreve, mas é diferente. Escrever um livro, você sabe bem. Você sabe bem que você acabou de lançar um livro maravilhoso. Então, assim, dá um super de um trabalho, né, Isa? É pesquisa, é entrevista. E nós, jornalistas, ainda, a gente peca sempre pelo excesso, né? A gente vai sempre, né? Quase com perfeccionismo, que eu estou tentando me livrar, aliás, desse perfeccionismo, mas a gente vai muito ali. Então, eu me curei. O meu livro, que foi esse outro desafio, me curou do que eu tinha. E aí eu resolvi realmente seguir isso, porque aí eu comecei a fazer palestras, eu comecei a empreender, eu comecei a abrir minha agência de comunicação para fazer conteúdos para marcas. E aí eu resolvi que a minha vida realmente ia mudar e não assinei a minha volta, o meu contrato, né? Ninguém entendeu, achavam que eu estava louca, né? Ah, a Fabiana tá louca, não é possível. Aconteceu alguma coisa. É engraçado, as pessoas querem achar alguma coisa, né, para
para ter um motivo X racional, mas assim, para mim, Isa, fazia todo sentido, né? Eu disse, não é que talvez não é que eu não volte nunca mais, não sei o que vai acontecer, mas daquela forma, naquele momento, eu precisava realmente rever o meu propósito e eu estou muito feliz com o meu propósito. Eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito, você levanta da cama de um outro jeito, sabe? Você tem uma motivação, você tem uma direção, porque o propósito é uma direção na sua vida, né? É um horizonte. É um horizonte. E o propósito no seu trabalho, eu acho que é tão importante. Para mim, o trabalho sempre foi muito importante, Isa. Sempre ocupou uma parte muito grande da minha vida, sabe? Eu trabalho desde os 17 anos, então, assim, eu posso dizer para você que eu gosto de trabalhar. Eu me sinto bem trabalhando, eu me sinto bem produzindo. Meu filho, quando era pequeno, Isa, e eu tinha que ir pra TV e tal, ele falou assim, ai, mãe, não vai, fica comigo e tal. E desde pequeno eu falo para ele, falo assim, Felipe, a mamãe gosta de trabalhar, a mamãe se sente bem trabalhando, né? Eu vou, mas eu volto e eu vou voltar mais feliz para você. É importante a gente dizer isso para os filhos também. Ótimo. Porque senão a gente fala sempre assim, ai, a mamãe tem que trabalhar, filho. Então, teu filho pensa o quê? Confuso. O trabalho faz mal para minha mãe, porque o trabalho deve ser horrível, porque o trabalho tira minha mãe de mim. E não é legal essa relação, né? Então é bacana você trabalhar no que você ama, porque você diz, poxa, filho, vou trabalhar porque eu gosto, porque eu quero, porque também me faz bem como indivíduo, né? Claro, eu tenho que ganhar dinheiro, mas essa relação que a gente passa para as crianças, para os filhos, em relação ao trabalho, eu acho que é muito importante também, sabe? Senão o trabalho fica sempre como um vilão da história, né? Perfeito. Perfeito. Excelente dica, mais uma, né? Mais uma dica excelente aqui da Fabiana Scaranzi. A gente está virando agora o relógio, 7 horas, a gente está aqui com quase 230 corações em sintonia, que estão pensando na mudança ou tomando já coragem para, né, dar os primeiros passos, enfim. E faço mais uma vez um convite, né? Envie aqui pela setinha essa conversa, se está fazendo sentido para vocês, para mais mulheres também aproveitarem. Muito interessante quando você tomou a decisão de fazer uma pausa voluntária para não ter que fazer uma outra pausa involuntária, né? Ou seja, a sua ida ao hospital na ambulância foi um aviso. Foi. Muitos de nós recebemos esses avisos, mas aí volta, né, de novo para o piloto automático, então você foi lá e agiu. Bom, você está lançando um curso chamado Reinvente-se Lindona, né? Eu gosto muito da palavra reinvenção. Recomeço, para mim, sempre foi uma palavra que me deu entusiasmo, né? E ontem eu estava conversando com um historiador, ele contou um episódio e falou assim, olha, realmente a cura está no entusiasmo. Quando você para, quando você desiste, né, você adoece. E quando você está com entusiasmo, com uma intenção positiva, e aí vem a cura. A cura pode ser, né, do que vocês considerarem como um problema de uma doença. Eu sempre digo que você pode ter uma doença, um problema de saúde e ser saudável, né? Ninguém precisa carregar uma pedra gigantesca nas costas porque desenvolveu ao longo do tempo um problema de saúde. Ou, eu só vou te interromper, ou parecer saudável, né? Isso. Né? Isso. Porque às vezes também a gente parece saudável, eu parecia saudável, mas por dentro eu sabia o que eu estava passando e eu não estava feliz, né? E essa saúde mental que a gente fala, né, Isa, da felicidade também é um tipo de doença, né? A gente precisa cuidar, precisa tratar. Sim. Temos muito em comum, né, Fabiana? Opa! Ó, muito. Mas então, vamos agora para um novo caminho, né, nesta próxima meia hora. Tem muita gente aqui, que inclusive me ajudou muito a compartilhar essa nossa live, então eu já vou abrir também aqui a caixinha de perguntas. No curso Reinvente-se Lindona, você diz, né, a jornada para você se conhecer melhor, para fazer uma transição de carreira e conquistar novas oportunidades, alinhada com quem você é. Qual é a sua missão nesse curso, Fabi? Você quer que as mulheres saiam como dele? As minhas seguidoras, as mulheres que me seguem, as mulheres que me acompanham muito também, Isa, porque elas veem em mim, vamos dizer, uma inspiração para uma transição de carreira, para uma mudança de vida, né? E sem aquela desculpa de, não, eu não tenho mais idade para isso. Eu falo para elas, eu tenho 54 e eu gosto de falar a minha idade mesmo, de verdade.
de Gosto. cara lavada, porque eu acho que, de novo, né, começo da nossa conversa, a gente tem que se aceitar. Para mim, a idade é um número. Eu tenho mais projetos hoje do que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Eu me Sim. sinto super cheia de energia. E é como você falou, eu acho que os desafios realmente eles curam, né? O entusiasmo cura e leva a gente adiante. Então, acho que elas me veem muito como essa pessoa. E eu sentia que tinha muito essa desculpa. Ah, não, mas eu já tô velha para começar, recomeçar. Ah, É, não, mas eu não tenho dinheiro para recomeçar. Ah, mas eu não sei no caminho, não sei para onde eu vou. Ah, mas era tanta desculpa, né? Era tanta desculpa. Ou eram aquelas frases. E se eu tivesse feito? Mas e se eu tivesse mudado minha vida? Mas e se eu tiver? Eu falei, gente, não dá para viver uma vida de si. Se eu tivesse, se eu tiver. Você vai viver a vida assim? Não dá para viver essa vida. Então tem que ter coragem de dar essa virada. Óbvio, tem muita gente que no começo, e até eu não sabia exatamente, eu não sabia que o meu plano B, Isa, ia virar o meu plano A de vida, ia virar o meu sustento, né? é, Então, mas a gente tem que começar por algum lugar, mesmo que sim. a gente não tenha certeza. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar pronta para dar essa virada. É por isso que eu escrevi esse curso mentoria, na verdade, né? Então, eu trabalho um ciclo da reinvenção, porque todas as vezes que eu me reinventei, Isa, eu percebi que eu tinha um padrão e que eu fazia um padrão. Depois eu fui estudar muito o comportamento humano, né? Fiz uma pós em psicologia positiva. Hoje eu faço uma graduação em psicologia mesmo. Legal. E então, com todo esse conhecimento, mas eu acho que principalmente o conhecimento e a vivência de várias coisas aí que eu contei, de outras que eu ainda não Sim. contei, eu escrevi esse curso, né, e criei essa metodologia. Já fizemos uma turma em junho, a primeira turma, essa agora é a segunda turma. Chama-se Reinvente-se Lindona, porque eu chamo as minhas lindonas de lindonas, Adoro, lindonas, lindonas e adoro. lindões, é o jeito que a gente se trata, é o jeito que a gente carinhosamente se chama. Então, e eu desenvolvi, assim, eu falo muito, muito, muito nesse método sobre os 4 As, né? Que eu acho os mais importantes para essa mudança. Então, Mas, que é autoconhecimento, autoconfiança, ação e autodeterminação. E ali, em tudo, na mentoria, eu desenvolvo muito isso com todas elas. Então, primeiro, autoconhecimento. A gente tem que parar e olhar para dentro, né? A gente tem que fazer isso. Não adianta, não, vamos lá, vamos ver o que o mercado quer, vamos ver o que está dando dinheiro. Então, primeiro eu falo, pera, primeiro para. Primeiro olha para dentro, né? pausa. Pausa. O que é sucesso para você? O que faz sentido na sua vida hoje? Qual é o estilo de vida que você quer? Porque, de repente, você quer uma profissão que não tem nada a ver com o estilo de vida que você quer daqui a pouco, né? Então, se você quer ter uma pessoa que quer ter uma agenda flexível, se você é uma pessoa que quer ficar com o seu filho, se você é uma pessoa... Não adianta você querer entrar numa multinacional, né? Porque vai ser uma vida totalmente diferente. Se você é uma Sim. pessoa de processo, se você é uma pessoa que precisa ser liderada, se você... Aí, ok. Aí você vai para uma empresa, né? Porque como empreendedor, a gente sabe que a gente tem que praticar muito essa autoliderança, autodisciplina, né? Então, o olhar para dentro é muito assim, qual é o meu propósito hoje? Porque os propósitos mudam, Isa. O meu propósito com 13 anos era ser uma bailarina clássica no Bolshoi. Depois, meu propósito, quando eu comecei a fazer a segunda faculdade de jornalismo, e entrei na Globo, era ser uma grande jornalista, âncora, repórter e tal. E depois a minha vida mudou, né? Hoje eu tenho o propósito de ajudar mulheres e dar voz às mulheres e fazer com que elas tenham coragem e autoconfiança para mudar a vida delas, para ter uma vida que elas merecem ter. Então, qual o seu propósito de vida hoje? Se a gente não fizer uma reflexão, se a gente não olhar para dentro, a gente não vai saber. Então, tem vários, cada módulo tem vários workbooks que a gente chama. Então, tem muitos exercícios, assim, cada aula tem um livro de exercícios grande para você também. Tem que fazer exercício mesmo. E na mentoria eu vou lá e falo, lindonas, cadê os exercícios? Vamos lá, quais as dúvidas, quais as dificuldades? Porque ali é onde a gente para e se encontra com a comunidade.
E ter uma comunidade, isso é tão legal, porque uma mulher Grupo de se apoio. identifica com a outra, uma mulher dá força para outra, sabe? Uma mulher chora ali com a outra. É muito lindo o trabalho. Eu estou adorando você falar sobre isso, que me faz lembrar uma outra situação, como você falou, saúde mental, né? Eu também, os meus caminhos foram mudados absolutamente, e hoje, 2 anos depois, eu entendo que precisou ser daquela maneira para que eu tivesse coragem, né, agora sim, de me redescobrir, porque senão entraria naquele medo, nossa, mas o desemprego, nossa, e tal coisa. Bom, Aham. mas, e aí eu me lembro de ter ouvido falar muitas pessoas sobre a mudança, mas para a saúde, né? Para uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, quando as pessoas elas vão buscar uma terapia, por exemplo, elas querem buscar um remédio. Ah, Aham. me dá um remédio. Eu vou tomar o remédio e acabou. E eu falo assim, olha, nem todas as pessoas vão precisar de remédio, porque algumas mudanças são neuroquímicas, outras não. Mas se você tiver a receita de um remédio, pense que isso é só uma parte. Você precisa fazer uma terapia, você precisa ter coragem de mexer na origem daquela dor, porque senão só vai mudar de remédio para remédio. Então, que bom, lindonas, lindões, que farão o curso da Fabiana. Eu quero fazer, tá, Fabi? Depois podemos falar. Eba! Oba, oba, É, oba. precisa fazer exercício. E, de novo, o Tá. nosso cérebro ele foi feito para 3 coisas: aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia. Então, realmente, fazer um exercício pode parecer trabalhoso, mas assim, o que você quer, né, Fabi? É. Então, mudar Não, dá trabalho. É isso que eu quero agora ouvir você, é o seguinte: mudar dá trabalho e eu preciso me comprometer com isso. total. Mudar para trabalho não é fácil, né? Saiba que não é fácil, mas saiba que você vai ter uma vida muito mais feliz depois disso. Então, assim, vale a pena? Lógico que vale a pena, né? Então você tem que olhar para trás, daqui 2 anos, tem que falar, nossa, que bom que eu tomei aquela decisão. Que É, bom que eu decidi ser feliz. E a gente precisa, as mulheres precisam enfiar na cabeça delas que elas merecem isso. Né? A gente precisa se sentir merecedora de abundância, merecedora de prosperidade, merecedora de ter um trabalho que a gente quer e que a gente pode construir ali. Óbvio, é. as pessoas falam, não é fácil jogar o emprego para o alto para mudar de carreira. Claro que não, gente. Eu também não fiz isso. Eu fiz um plano B para depois ir para o meu plano A. Então, eu posso me planejar, eu posso me programar. Só que eu preciso fazer esse planejamento para botar em ação. Senão, isso nunca vai acontecer, Isa. Senão, vai É, acontecer o que aconteceu comigo ou com você. A é, gente vai ter que ser parada, né? Porque a é. gente ficou doente, enfim. Você sabe que um dos grandes ladrões de tempo que eu comento no livro é essa espera parado. Você tem que esperar por algo, mas em movimento. Em Né? Então, movimento. procurar um trabalho ou desenvolver um novo trabalho, faça isso em movimento. Não espere cair do céu. É. E quando a gente fala, né, mudar de trabalho, eu ouvi, por exemplo, o Gustavo Borges, né, para o livro, para ganhar uma medalha olímpica também dá trabalho. Né? Para você conquistar aquilo que você Opa! deseja, você vai precisar se comprometer com aquilo que você acredita. E aí, Fabi, eu quero te fazer uma outra pergunta. No livro eu falo muito também sobre o plano B que se torna o A e que esse plano B, ele só se tornou B porque as pessoas que seguem todos os padrões, elas ouvem, né, lá atrás que elas precisam seguir aquele caminho, pronto, acabou. Você fazendo agora psicologia, sendo master no comportamento humano, você acha que tudo que a gente ouve lá, né? Ai, filha, você tem que seguir uma carreira no banco, né? Porque aí te dá segurança financeira. Mas ninguém te garante a segurança emocional, nem a felicidade, né? Você acha que este pode ser um componente que alimenta a nossa insegurança de mudança? Eu te pergunto o seguinte: Travou. se Voltou. voltou, se realmente existisse estabilidade, não teria acontecido isso que aconteceu com a gente, né? Pronto. Não teria, as pessoas não teriam perdido o emprego em grandes empresas, porque o mundo fez assim, ó, virou tudo de cabeça para baixo. Então, Perfeito. eu acho que a gente também começou a questionar muito essa estabilidade. Está muito entre aspas essa estabilidade. O que é ter estabilidade? Então, Sim. assim, quando meu filho falou, mãe, vou sair, ele trabalhava numa empresa grande, numa multinacional, e falou que ia empreender. Eu me vi falando isso para ele.
Eu me vi falando isso para ele, eu falei, Fê, mas será? Porque ele já estava numa posição com 23 anos, ele já estava um aviãozinho, ele estava subindo muito na empresa, mas ele falou, putz, mãe, não tô tão feliz e tal. Aí eu falei, putz, mas será? Por quê? Porque eu pensei com uma geração do meu pai e da minha mãe, que era assim, que falava, puxa, lá você vai ter o plano de saúde, lá você vai ter o ticket de refeição, lá você vai ter, né? A gente ouvia isso em umas outras gerações. Quando eu me vi assim, abrindo a boca para falar isso, eu falei, para já, Fabiana, para já, para na hora. Né? Vigilância, né? Porque eu não posso passar para frente uma coisa que eu vi que não é certa, né? Eu não posso agir assim. As escolhas são dele, as decisões são dele, os tombos vão ser dele. Eu não posso evitar que ele leve o tombo. Eu só posso orientar, dizer, ó, cuidado, ali tem uma casca de banana. Mas se ele quiser pisar na casca de banana e escorregar, ele vai pisar. E vai ter cair, e vai se machucar, e vai levantar. Então, assim, Perfeito. a estabilidade, ela é muito relativa, né, Isa? Eu não acho. Eu acho que estabilidade é eu acordar todo dia feliz, com o meu propósito, lutando para fazer o meu negócio crescer, porque realmente não é fácil. A gente descobre, né? Então, a gente olha para dentro ali no autoconhecimento. Aí eu empodero elas na autoconfiança, porque, na verdade, a autoconfiança ela é uma parte muito, muito, muito importante para as mulheres. As mulheres têm menos autoconfiança do que os homens, né? Uhum. N Desde, razões. desde menino, né, Isa? Os meninos já são tratados ali para serem mais autoconfiantes. Então, os elogios que a gente faz para meninos são diferentes, né? Então, você é forte, nossa, como você é corajoso. E para a menina, não. A menina, ai, como você é linda, como você fala baixinho, como você cuida bem dos outros, tira a mesa enquanto os homens ficam conversando. Assim, É. então a gente cresce, e aí a pessoa fala assim, vai lá, sobe num palco, fala para 10 mil pessoas, vai lá, põe tudo para fora, a pessoa fala, oi? Não é, né? Então a gente não foi criada para ter autoconfiança. Algumas mulheres têm maior tendência e maior facilidade, são mais extrovertidas e aí conseguem ser mais autoconfiantes, mas outras não. Então eu preciso trabalhar isso nas mulheres, eu preciso fortalecer, fazer essas mulheres acreditarem que elas realmente podem. Porque se elas não acreditarem de verdade, ninguém vai comprar a ideia delas, ninguém vai comprar o projeto delas depois. Né? E Perfeito. aí a gente entra na ação, Isa, e a gente faz um plano de ação. Dentro do seu propósito, depois com a sua autoconfiança, eu junto o sonho mais a estratégia. Então aí a gente faz uma estratégia, a gente olha para o mercado, né? Então, o seu sonho é esse, o seu propósito é esse, legal. Vamos fazer uma estratégia, vamos fazer um plano de ação agora e ver para onde a gente vai com isso. E aí a autodeterminação, que eu falo muito, que é, na verdade, o arroz com feijão. Ou seja, tem dias que não vão estar tão bons, tão ensolarados, e a gente vai ter que continuar motivada. Então, o que vai te manter motivada nos dias não tão bons? Eu falo de produtividade, de gestão de tempo, toda aquela coisa. Falo também bastante de negociação, de comunicação, Ótimo. mas a gente. A turma 1 foi incrível, assim, a gente chorou tanto no final, se emocionou e tal, porque é muito gratificante para mim, Isa, ver assim, no final do Claro. curso, da mentoria, as mulheres se descobrindo, sabe, felizes, o olho brilhando. Quando a gente vê essa transformação, é uma coisa que é o que me move hoje, ver a transformação dessas Sim. mulheres, assim. Então, para mim, eu faria 1000 vezes a mesma coisa que eu fiz há 5 anos atrás. Eu faria tudo de novo. Sabe por quê, Fabi? Eu sei que faltam 10 minutos para a gente acabar. Eu tenho uma frase da minha bisavó que foi uma mulher muito corajosa que alfabetizava adultos. E é encontrar uma frase na casa dela que eu acho que serve muito para você. O Oba! mestre, o mestre é como a vela, consome-se iluminando. O Ai, que mestre é linda! como a Que vela, consome-se linda! iluminando. Então, ao iluminar o caminho dessas mulheres e fazendo que elas se acendam, realmente, né, acendam, você também fica muito mais iluminada. Eu estou vendo aqui seus olhos brilhando. Eu quero saber quando começa o curso, porque tem tantas perguntas aqui. Eu vou abrir, inclusive, uma só, que acho que vai dar tempo.
Teacher Cris Guimarães. Teacher, deve ser professora de inglês. A dúvida é se continuo investindo na carreira que já estou ou vou atrás do que faz meu olho brilhar. Ô, teacher. Ô, teacher! A gente acabou de responder, né? Eu acho que a gente acabou de responder. Eu sou suspeita. Eu acho que a gente não pode viver uma vida de e se você está infeliz, né? Ou se você está infeliz, ou se você está doente. E se você não pode sair agora, planeje, faça um planejamento da sua vida, mas não deixe de viver a vida que você quer viver e a vida que você merece viver. Eu acho que a gente tem quase que obrigação. A gente nasceu para alguma coisa, a gente tem uma missão nessa vida, Isa. Eu acho que o mais incrível é a gente descobrir qual realmente é a nossa missão. Porque quando a gente descobre ali, putz, eu nasci para isso, eu tenho que fazer isso para ser feliz, as coisas fluem. O trabalho é difícil? É todo dia lindo para mim? Não é. Mas as coisas acontecem, né? Aquilo te alimenta, né? Te retroalimenta. É como você falou, essa frase da sua avó, bisavó é perfeita. É perfeita, né? Fá, tem aqui essa pergunta da Ariadna. O que para vocês seria essencial saber aos 30 anos? O que você... Olha, para mim, aos 30 anos, para ser mais fácil, eu acho que eu diria o seguinte: calma, menos ansiedade, tudo vai dar certo, no final tudo vai se encaixar, você vai descobrir, a vida vai te mostrar algumas coisas que você não quer descobrir, mas outras você vai ter que realmente arregaçar a manga, ir lá cutucar e descobrir. Principalmente esse olhar para dentro, senão a gente passa uma vida sem olhar para dentro, sem ter coragem de ouvir o nosso silêncio. O nosso silêncio pode ser muito barulhento, Isa. Opa! Então, eu acho que essa coisa de você olhar para dentro, né? Você lida com uma coisa que às vezes as pessoas, não, é bobagem e tal. Sei lá, eu vim aqui para viver intensamente. Eu vim para ser feliz nessa vida. Eu acho que todo mundo tem que ser feliz nessa vida. Isso. Eu digo assim, nossa, o que os outros vão pensar? Não sei, são 7 bilhões de outros no planeta, né? Aí vai ser muito ladrão de tempo. Fá, partindo para uma conclusão, eu quero só contribuir com uma coisa aqui que vale a pena por tudo isso que você está dizendo. No livro eu coloco uma parte da Mariana Clark. Mariana Clark é uma psicóloga especialista em luto e ela diz o seguinte, que quando você vive um luto, luto é qualquer perda de vínculo. Então, humana, relacionamento, emprego e tudo mais. E ela diz assim, quando você vive um momento de luto, você sai da sua impotência e pode ir para a sua potência, desde que você saiba respeitar o tempo de cada dor, este aprendizado. Então, eu queria passar a palavra para você nesses últimos 8 minutos, colocando aqui uma pergunta e deixando aqui a bola para você finalizar. Quando a gente fica mais tolerante ao nosso silêncio, a essas pausas, a gente vai encontrar, então, as nossas fragilidades. Nossas fragilidades. Nossas fragilidades, Isa, eu acho que é super importante a gente lidar com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fragilidades. É legal a gente saber o que a gente tem que melhorar. É bom a gente saber quais são os nossos pontos fracos. Mas, eu quero que elas foquem nos pontos fortes. Porque a mulher já tem uma tendência a focar no ponto fraco. Então, se a gente fala para uma mulher, não, olha lá o seu ponto fraco, olhando muito ponto fraco, pronto, ela já acha que ela não é merecedora, que não é possível, que ela não é suficiente, que ela não tem a formação ideal para fazer tal trabalho, que ela ainda precisa de uma pós, Então, assim, eu prefiro que ela foque nos pontos fortes. É óbvio que a gente tem que saber no que a gente tem que melhorar. Quais são os nossos pontos fracos? Mas tem que focar no que a gente tem de bom também. Né? E a gente tem que usar tudo que aconteceu até de ruim na nossa vida, a nossa história. A gente precisa aprender a valorizar a nossa história para transformar essa história em combustível para te dar força para você falar, agora eu vou subir, agora eu vou conseguir, agora eu vou em frente. Então, para mim, toda dor que eu tive, toda decepção que eu tive com pessoas, e eu tive muitas também, acho que todo mundo tem, mas enfim, eu usei como combustível, sabe? Eu nunca dizia, aquela pessoa, para mim, tá tudo certo, tudo bem, ela vai ter o dela, no momento dela, não sei se nessa encarnação, na outra, mas também não me interessa.
Me interessa a minha vida, né? Perfeito. Cuidar da minha vida e das minhas lindonas que estão afim, eu falo, né? Um exército do bem. Tá todo Isso. mundo na mesma vibe. Eu acho que quando a gente tem isso, a gente atrai pessoas boas também. A gente atrai gente com o mesmo, sabe, com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos, com o mesmo sentido de vida. Isso é muito bacana, né? É a mesma frequência, Na né? mesma frequência. Mesma frequência. Exatamente. Então, para os lindões e lindonas que querem fazer o seu curso, quando começa, onde se inscreve, vai ser digital, presencial? Passa então para nós as informações. Então, é digital. O link está lá na minha bio. Então, no meu Instagram, Fabiana Scaranzi Oficial, tem um link ali na minha bio. E é só entrar ali no link, tem toda a explicação do curso, cronograma, as aulas e tal. Esse curso é só para as lindonas. Os lindões já estão me pedindo, mas quem sabe o próximo a gente faz. Vamos ver. Mas os esse os lindões podem dar de presente para suas lindonas, né? Claro, óbvio, né? Óbvio. Eu tenho 3 homens que fizeram exatamente isso. Mas, Fabiana, eu gosto tanto, te admiro tanto. Eu dei para minha mulher, eu dei para minha namorada. Muito bacana isso, muito legal. E aí essa comunidade linda que vai se formando, né, Isa? É muito legal ver uma mulher, eu falo, o retrato que eu tenho dessa mulher ali, que vem para essa comunidade exclusiva da gente ali, é muito assim, a gente conserta a coroa da outra, mas a gente não fala que estava torta. Não precisa, não é? Não precisa. E a gente quer que a outra esteja bem junto com a gente, porque se a outra estiver bem, a gente também vai bem. Quando uma mulher vence, gente, todas nós vencemos, entende? É por isso que eu falo, a gente tem que celebrar todas essas conquistas que a gente tem, as grandes, as pequenas também. E eu falo, você não tem o que celebrar? Celebre a conquista de uma outra mulher. Celebre a conquista de uma amiga, de uma outra mulher, ou da sua mãe, ou da sua tia, ou de uma amiga, ou de uma conhecida. Eu me sinto muito bem. Eu acho que a gente só cresce, né? A gente só cresce fazendo isso. Sim. O mestre é como a vela consome se iluminando. Fabiana, então, deu uma aula para a gente aqui, né, de como podemos nos reencontrar num caminho que pode mudar a gente, querendo ou não. E essa mudança, olha, eu garanto que é sempre para melhor, desde que você queira olhar dessa maneira, não é? Fabi, amei. Vou entrar lá no link. Eu quero fazer seu curso de verdade, né? Você sempre me inspirou e agora não será diferente. Obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Isa, muito obrigada de coração. Você sabe o quanto eu gosto de você, você sabe o quanto eu te admiro. A gente se conhecia pouco e a gente começou a se conhecer mais numa situação de adversidade, mas eu acho que isso só fortalece, só mostra que somos grandes seres humanos. É isso aí, vamos embora. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu livro, que é lindo, que eu já estou lendo, já está aqui comigo, eu já estou lendo. Parabéns, parabéns de verdade pelo seu trabalho e pelo que você tem feito também pelas pessoas em relação à saúde mental, tá bom? Obrigadíssima. Obrigada por todo mundo que ficou aqui com a gente. E vamos nos reinventar. Tchau, Fabi. Obrigada. Tchau, Isa. Beijo. Obrigada. Quero agradecer especialmente, então, ao tempo e à confiança de cada um de vocês que escolheu estar aqui comigo com a Fabiana, né? Com tantas lives, tantos conteúdos, vocês escolheram, então, compartilhar essa hora de vocês conosco. Bem, já eu volto para mais uma live às 8 horas com o astronauta Marcos Pontes, ministro do MCTI, para a gente falar um pouquinho sobre o livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. O astronauta esteve fora do nosso planetinha azul. Durante a nossa entrevista, nós nos emocionamos muito e eu gostaria que vocês soubessem o que acontece com o nosso tempo de 24 horas aqui, que para nós é de 24 horas, fora, lá no espaço. Então, eu te espero 8 horas com o astronauta Marcos Pontes. Se vocês curtiram esse papo com a Fabiana Scaranzi, eu amei. Compartilhe, as palavras são sementes. Ficará salva aqui no IGTV e também lá no YouTube, Isabela Camargo Real, para que seja apreciada, saboreada no tempo de vocês. Tchau, tchau, boa noite, até mais tarde.